A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do segundo trimestre do ano de 2023, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, ou seja, os pais preferirem um filho dos outros, separar um dos filhos, gostar mais de um dos filhos do que dos outros, fazer acepção entre os filhos. Que segundo as normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua família, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado quando isto vier a acontecer. Quando os pais preferirem um dos filhos dos outros, gostar mais de um dos outros, causa conflito entre os irmãos, causa conflito, causa mal entre os filhos com os pais com os filhos. Então, causa um prejuízo tremendo na vida familiar. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer uma família saudável, uma união saudável entre pais e filhos com os pais. O texto áureo que se encontra em Gênesis 25, 28 nos diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Temos um exemplo na Bíblia sobre isso, sobre essa predileção dos pais por um dos filhos. No caso de Isaque, Esaú. Isaque amava a Esaú porque Esaú gostava e fazia o trabalho de caçar do gosto que Isaque gostava. Agora, Jacó já gostava mais de ficar perto de Rebeca, ajudar ela nos afazeres domésticos. Então, com isso, Isaque tinha Esaú como filho preferido e Rebeca tinha a Jacó como filho preferido. E isso causou danos entre a família, no meio familiar e também nas nações. A verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. No livro de Gênesis, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaque e Rebeca. A formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para os filhos. Os pais, eles têm que dar exemplo aos filhos. Os pais são como espelho que os filhos olham e vê exemplos que sejam bons, que sejam maus para as suas vidas, para seguir. Então, os pais precisam ter um relacionamento, o casal, um relacionamento sadio, compreensível um com o outro, para que os filhos cresçam tendo a referência dos pais, formando-se assim um caráter, um bom caráter, um caráter sadio, vendo os pais como exemplo. Agora, quando isso acontece, o contrário, quando os pais brigam, não respeitam um ou outro, brigam, tem um relacionamento conturbado, os filhos com isso levam para si esse exemplo o resto da vida. O que é que vai acontecer? Os filhos, quando crescerem, casarem, vão fazer o mesmo com suas companheiras, ou então as filhas fazerem com o seu companheiro.
Então, são exemplos que pegam dentro de casa e que se leva para a vida inteira. Os pais têm que viver sempre em união, estudando a palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina como se ter um relacionamento sadio, como criar a família num ambiente sadio. E hoje nós vamos estudar sobre essa separação, escolher gostar mais de um filho como de outro. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com o sentimento de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Abraão, aqui o texto nos lembra que na lição passada nós estudamos sobre Abraão e Sara, sobre a convivência entre os dois, que eles tinham a promessa de Deus de dar um filho para eles. Porém, eles não aguentaram esperar o tempo de Deus. Quiseram resolver com suas próprias mãos e arrumaram o H, no caso Sara arrumou H para Abraão, Abraão aceitou, e Abraão, ele não soube lidar com o sentimento da esposa. Quando Sara via que Abraão estava dando muita atenção para H, porque ela gerava dentro do seu ventre, tinha um filho dele, começou aquele ciúme. E aí a Sara começou atazanando a filha, a vida de H. H se sentia superior à sua dona, a sua patroa, né? A dona da casa. E com isso houve um conflito, como todos já sabem. Então, é preciso que a gente saiba lidar nesses momentos, né? Para não criar aquele ciúme, aquela contenda entre as pessoas no nosso meio. E cometendo erros pelos quais pagou um alto preço, e tudo tem suas consequências. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, o resultado são conflitos intermináveis que fazem lá um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, isso não é vontade de Deus para a família cristã. Deus quer que todos sejam unidos, que o ambiente familiar tenha que ser um ambiente onde os moradores, os membros da família sintam-se em paz, sintam prazer de estar em casa, prazer de estar juntamente com sua família. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente quando ele descobre que Rebeca era estéril. A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor. Diferentemente de Abraão e Isaac, Abraão e Sara, que quis resolver o problema da esterilidade com suas próprias mãos, não esperando o tempo de Deus, Isaac, ele fez a coisa certa. Ele orou ao Senhor para que Deus concedesse filhos a ele e a Rebeca. E Deus respondeu. Respondeu somente 20 anos depois dessa oração, já com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou
2 meninos, gerou gêmeos no tempo de Deus. Isaac, ele soube esperar. Isso é um exemplo para nossas vidas, que nós temos que orar para que Deus nos conceda vitória, nos conceda uma graça, mas orar e saber esperar o tempo de Deus. Porque se a gente tentar resolver as coisas com as próprias mãos, gera conflitos, gera umas consequências que vão entristecer muito as nossas vidas adiante. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e Rebeca. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus, quando ainda estávamos no ventre das nossas mães, Deus já sabia o que ia acontecer com nossas vidas, onde a gente ia parar, o que a gente ia fazer. Deus, por ser onisciente. Mas, como aqui está falando, devemos ressaltar que este atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Não é que Deus determinou que hoje eu faria o que eu faço, eu estaria onde estou hoje. Deus já sabia, porque ele é onisciente, porque ele deu livre arbítrio ao homem de escolher o caminho certo e o caminho errado, de fazer as coisas retas ou fazer as coisas erradas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Então, contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Deus, apesar da gente não compreender, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, o que nós podemos fazer é esperar, orar, esperar a vontade de Deus, a hora de Deus, porque a vontade dele é perfeita. E Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. Então, é melhor que a gente ora e espera no Senhor. Se por acaso a gente estiver muito ansioso, ora para que o Senhor tire essa ansiedade, para que a gente possa esperar tranquilamente, né? Para a gente não passar os bois na frente do carro, como se diz assim, né? Ou melhor, passar o carro na frente dos bois, né? Um ditado popular que nós temos aí, que a gente ouve, né? Então, vamos esperar a hora certa que tudo sairá bem. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. E Rebeca, sendo estéril, certamente ela sofria com isso. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores àquelas mulheres que podiam gerar filhos. E num casamento, os maridos tinham o direito de repudiá-las, trocá-las por uma fértil. Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhes filho, o que ele fez?
ele orou ao Senhor, ele não repudiou Rebeca, ele não quis resolver com as próprias mãos como Abraão e Sara fizeram. Ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração de Isaac e depois de 20 anos concedeu a eles a vitória de ter filhos e filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para a família. Por isso, Abraão e Sara precipitaram na promessa de Deus com uma substituta, né? A serva Agar, para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Isto é certo. Se a gente não esperar a hora de Deus, se a gente precipitar numa decisão, as consequências virão. Consequências que poderão trazer sérios problemas e nos acompanhar pelo resto da vida. Pagam um preço muito alto. Diferentemente de seu pai, Isaac optou pela melhor forma. Oração. Orou ao Senhor e o Senhor lhe concedeu essa bênção. Gêmeos. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de responsabilidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que é Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, por isso que foi o primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava-se logo que iria morrer logo. Já estava velho, cego, por isso ele preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Por isso, ele tinha Esaú como filho predileto. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Isaac tinha Esaú como filho predileto porque ele buscava caça, ele era caçador e trazia sempre caças para o patriarca. Enquanto Jacó, ele ajudava Rebeca nos afazeres. Ele era o predileto de Rebeca. Porém, isso produziu conflito familiar. É isso que acontece na vida de família. Temos que ter isso como exemplo para nossas vidas, que nós não podemos ter filho predileto, separação dos nossos filhos, gostar mais de um filho do que do outro, porque isso gera conflito entre os irmãos.
isso gera mágoa, ciúmes e cresce aquela família, né? Cresce um conflito entre famílias. E isso acontecia. Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que ele trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito da primogenitura a Esaú mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado. Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos. Sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções a Jacó. O plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano, já que Isaque estava cego. O plano consistia em preparar um cabrito assado. Ela ia preparar o cabrito, pegar o couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Porque Esaú era um homem peludo. Então, a intenção dela era enganar o esposo, para que Jacó fosse abençoado, recebesse a bênção da primogenitura. Este deveria levar o assado, Jacó deveria levar o assado ao pai e também imitar a voz do irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza de caráter da esposa. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Para os pais, todos devem ser iguais. O que um pai faz para um filho, precisa fazer por outro. Pro lar não criar aquele ciúme, aqueles sentimentos ruins entre os irmãos e até mesmo entre os pais, né? O lar fica um lar em conflito. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelo filho, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Esses problemas que
vão acompanhar os filhos pelos restos da vida e pode gerar problemas futuros na vida desses filhos. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade de desenvolvimento saudável e equilibrado no ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Por isso, nós, como os pais, estudantes da palavra de Deus, nós devemos estudar a palavra de Deus e também pôr em prática, né? Se a lição que nós estudamos nessa semana fala sobre essa predileção, fala sobre as consequências, os conflitos que causam no seio familiar, se erramos até hoje, vamos consertar. É estudando e praticando a palavra de Deus que nós vamos consertando aquelas coisas erradas que a gente pratica, né? E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que a palavra de Deus, ela nos ensina. Basta a gente estudar, meditar na palavra e praticar. E ver as coisas erradas que a gente tem feito e consertar, né? Chegamos à conclusão da lição de hoje. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. A Bíblia nos ensina. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes aos pais. Os filhos, obedientes. Obedecer aos pais. E os pais não podem provocar a ira dos filhos, né? Muitos pais usam, né, do seu poder que tem dentro de casa, que os pais podem mandar nos filhos. Não, tem que respeitar os filhos respeitar o pai. Não pode usar aquele poder que tem, né? O casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção. Infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, os pais respeitem os filhos respeitem os pais tratem os filhos igualmente, que os filhos são herança do Senhor, que o lar será um lar de bênção, um lar abençoado, um lar que quando chegar a hora, né, todos vieram da escola, vieram do trabalho, à tardezinha, à noite, sintam prazer de encontrar os pais, encontrar os irmãos, os pais encontrar os filhos encontrar o pai. Viver uma vida agradável, saudável, um lar abençoado por Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que Deus, Ele quer, Ele ensina como os pais têm que proceder e os filhos também. Que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas, abençoando os nossos lares. E que essa lição possa a gente praticar, a gente possa consertar aqueles errinhos, aquelas falhas que a gente tem cometido no seio do nosso lar. Fique com Jesus e que o Senhor abençoe cada um.